Mesmo sentido desse jogo político que está sendo descrito pelo Américo, envolvendo os políticos israelenses e a forma como aqueles que criticam o governo do presidente Lula a respeito desse caso específico do soldado enxergam todo esse episódio. Elisa, a gente sabe que há um alinhamento bastante intenso entre o governo de Israel e o bolsonarismo aqui no país. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a se manifestar de maneira ativa em relação a esse tema. O filho dele, que é ali conhecido dentro do clã bolsonarista por ter bastante atuação na esfera internacional, imediatamente acionou ali seus canais também, seus contatos com Israel, e eles passaram então imediatamente a retomar um discurso crítico em relação ao governo do presidente Lula, utilizando esse caso do soldado como estopim. A gente consegue trazer aqui depois para vocês em detalhes as mensagens, mas há postagens de ambos nas redes sociais. E isso se faz porque, Elisa, toda vez que se toca nesse tema de Israel, há um esforço ali dentro da ala mais à direita ali, dos críticos mais ferrenhos do governo do presidente Lula, em tentar estampar um carimbo de antissemitismo no governo federal. Então, é esse jogo que está sendo feito neste momento. Quando a gente analisa essas postagens aí feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vê esse viés com uma clareza muito grande. Isso é interessante politicamente para o bolsonarismo? Porque alimenta essa dinâmica de arqui-inimigos entre Jair Bolsonaro e o presidente Lula, que é parte de um esforço para manter Jair Bolsonaro vivo como grande adversário político de Lula, tanto dentro quanto fora do Brasil. Então, quando a gente tem um episódio como esse desse soldado, em que, como disse o Américo, não há uma ação ali intensa, efetiva do governo brasileiro, há um cumprimento de trâmites, né, que precisam ser cumpridos. Agora, o que a gente vê não é um acionamento dos canais do bolsonarismo fora do Brasil para manter acesa essa polêmica e intensificar aí, então, esse discurso crítico em relação ao governo federal. Ô Clarissa, até eu já vou seguir para o próximo assunto aqui, que a gente tem convidadas bem importantes também conosco, e é incrível como essa polarização se mantém, né? Porque no fim do ano agora, almoçando num lugar super simples e tal, num lugar do país, né? Para não contar aqui qual é o lugar, para não expor o dono do restaurante, tinha uma bandeira do Brasil e de Israel. E era um lugar super simples e tal, numa cidade litorânea. E aí eu fiquei observando ali e entendi que aquilo dizia a respeito... Não é porque o dono é judeu, né? Era um posicionamento político. Então, o quanto essa base de Jair Bolsonaro consegue movimentar a ponto de fazer as pessoas também colocarem a própria bandeira de Israel na parede, né? Qualquer ser humano tem que ser defendido, pelo amor de Deus, o que ocorreu no dia 7 de outubro, Hamas, Israel, que é um negócio horroroso. Agora, o quanto isso é politizado, né? Não, e lembrando, né, os posicionamentos dos dois lados são legítimos. O bolsonarismo e todo mundo que se alinha a esse pensamento tem o direito de ter uma posição crítica em relação a como o governo do presidente Lula agiu ou deixou de agir em relação fazer críticas ao às conflito posturas, lá em Gaza. Isso é legítimo, isso é válido. Mas a gente não pode deixar de observar que essa dinâmica, esse jogo que é político eleitoral, tem um olhar lá para frente de alimentar essa dinâmica de arqui-inimigos entre Lula e Bolsonaro está extremamente ali consolidado quando o assunto envolve Israel, o conflito ali na faixa de Gaza.